Oi, aqui é a Maíra e a gente vai falar sobre a trilogia Divergente. A trilogia foi escrita pela Veronica Roth e o primeiro livro Divergente saiu em 2011, o segundo Insurgente saiu em 2012 e o Convergente saiu em 2013. Isso não tenho certeza se saiu aqui no Brasil, mas essas foram as datas que foram lançadas lá nos Estados Unidos. O primeiro filme saiu em 2014 e o segundo vai sair agora em março. Oi! Oi! Quero participar também. Eu resolvi falar sobre os livros hoje porque vai sair o segundo filme agora e tem muita gente que nem eu que não gosta de ver o filme sem ter lido o livro antes, então eu vou falar um pouquinho sobre eles pra ver se vocês se animam a ler ou não. Bom, já faz um tempo que eu li esses livros, então eu vou precisar de uma colinha aqui caso eu tenha que lembrar de alguma coisa. Essa história acontece num futuro distópico em que a sociedade é dividida em facções. Essas facções são determinadas por virtudes que mais a pessoa se identifica, né? Então, a personagem principal é a Beatrice Pryor e ela, com 16 anos, né, todo mundo tem que fazer parte dessa seleção e escolher em que facção você quer ficar. Você pode ficar na facção da sua família ou você pode escolher uma facção. A questão é que quando você escolhe uma facção, você nunca mais pode ter contato com a sua família. Então as facções são abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. A abnegação é caracterizada pelo altruísmo, a amizade pela generosidade, a audácia pela coragem, a franqueza pela sinceridade e a erudição pela inteligência. A história é toda contada em primeira pessoa, então a gente está o tempo inteiro na cabeça da Beatrice, né? Ela vai contando como que é esse universo em que ela vive e ela claramente não se identifica com a facção dela, que é a abnegação. Ela fica muito em dúvida em deixar a família dela ou ir para a facção audácia, que é Dauntless, né, em inglês, que é a que ela se identifica mais e que toda vez que ela vê as pessoas dessa facção, ela fica empolgada, ela quer participar também e, enfim, ela se identifica mais com essa virtude. Mas ela fica em conflito em deixar a família dela e ela vê que, assim, os pais dela, principalmente o pai dela, vê como uma traição você abandonar a sua família, né, e escolher outra facção. Então ela fica em conflito sobre isso. Então a gente acompanha a Beatrice e o irmão dela, o Caleb, para fazer o teste de aptidão e depois, quando eles participam da cerimônia de escolha. Esse teste de aptidão é feito para você identificar com qual virtude você mais se associa e para te ajudar a escolher qual facção você quer escolher. Esse teste não é definitivo para, enfim, se aparecer no teste que você tem aptidão para uma facção tal, não significa que você precisa entrar nessa facção. A escolha, no final das contas, é sua. Para o teste de aptidão, ela é injetada com uma droga e ela é induzida a um tipo de alucinação que vai testar as virtudes, as habilidades dela. A questão é quando ela termina esse teste de aptidão dela, a monitora dela tá muito nervosa e fala que, assim, seria inconclusivo o teste dela e que ela tem aptidão para várias facções. E de alguma forma ela consegue manipular e ter consciência de quando ela está dentro da alucinação. Então ela sabe o que está acontecendo, isso é uma coisa anormal. E ela diz para Beatrice que ela é divergente. Então, até o momento, essa é a única coisa que a gente sabe sobre ser divergente. Ela fala pra Beatrice que ser divergente é uma coisa que, enfim, ela tem que manter segredo, que não é pra ela falar pra ninguém, enfim, que é muito perigoso, que o governo, enfim, vai atrás dessas pessoas, então, pra ela deixar quieto, não falar nem pra família dela, nem pra ninguém, pra ela não confiar em ninguém. Eu não sei se isso é spoiler ou não, mas na cerimônia, então, de escolha, a Beatrice vai pra audácia e o irmão dela vai pra erudição. Então, dentro da facção, ela tem que fazer outros testes. No caso da facção audácia, ela tem que, enfim, tem testes físicos e também esses testes alucinógenos. Na verdade, são focados para ela testar e entrar em contato com os medos dela. Então, ela vai sofrer alucinações, vai ter um monitor do lado que vai estar vendo tudo que ela está passando, e ela tem que, enfim, enfrentar e tentar sair de alguma forma de cada situação, né, e não se deixar mergulhar pelo medo dela.
Então, nessa primeira etapa, dentro da facção, ela tem atividades físicas que ela tem que entrar em combate, enfim. E também tem essa parte de enfrentar os seus medos dentro dessa situação alucinógena. A Beatrice, assim que entra pra facção da Audácia, ela muda o nome dela pra Triss, e mais ninguém vai chamar ela de outra coisa. Aí dentro da facção nova que ela escolheu, ela vai fazer alguns amigos e vai ter o início de um romance com o monitor dela. E eu acho que se eu falar mais alguma coisa eu vou acabar estragando e contando demais. Bom, então se você não leu o primeiro livro, então eu acho difícil eu contar o que acontece no segundo e no terceiro. Então eu vou falar um pouco só das minhas percepções a respeito dos outros livros. Qualquer coisa depois eu posso fazer enfim, resumo de cada livro, não sei. O primeiro livro, eu não tô com os livros aqui porque o primeiro livro eu li o da minha irmã, eu devolvi já pra ela, e o segundo e o terceiro eu li logo em seguida e eu li no meu iPad, então eu vou botar a capinha aqui. O meu contato com essa série veio porque minha irmã me emprestou o primeiro livro, porque eu gostei muito do Hunger Games, eu li os 3 livros super rápido, fiquei super fã. E aí outro livro, YA também, distopia, com uma protagonista mulher, falei, putz, pode ser muito legal. E realmente, o primeiro livro eu acho que eu li em um dia, super rápido, eu gostei muito, eu fiquei muito interessada, fiquei querendo saber o que ia acontecer, o que ia dar. Ele é um livro muito cheio de ação e eu achei a personagem bem bacana. E aí eu parti pro segundo, que é o Insurgente, e daí foi pra baixo, assim, foi meio descendo a ladeira. O segundo livro, ele acontecem outras coisas interessantes, mas vai aumentando uns buracos e você falando por que isso está acontecendo. Mas tudo bem, ainda é cheio de ação, aumenta um pouco o romance, fica interessante. E aí você ainda está interessado em saber o que é a história, mas assim, se o primeiro livro eu acho que eu dei 4 estrelas, ou 3, o segundo eu dei 2. E aí o último livro, eu não vou dizer o que acontece, mas eu sei que já espalhou todo mundo, um monte de gente que não leu, que já leu, né, já falou sobre isso, mas eu não vou falar. E o meu problema com o final do livro não tem nada a ver com essa coisa que acontece. Tem muito mais a ver com eu achar que ele foi um pouco mal escrito, um pouco confuso e os buracos viram canyons. É muito problemático esse último livro. Ela resolve, a autora, que os 2 primeiros livros são todos do ponto de vista da Triss. O último livro ela resolve trocar com a Triss e o For, né, que é o interesse romântico dela da história, e aí fica, né, intercalando entre os dois. Só que você não consegue saber a diferença, não tem diferença na forma que cada um fala. Então, e eu vi várias pessoas dizerem isso também, eu tava lendo assim, e aí eu tinha que parar, voltar pra lembrar quem que tava falando no capítulo. Porque era igual a forma que cada um falava, cada um pensava. Às vezes eu me tocava que era ele que tava falando porque ele falava que ele falou pra Triss, sabe? Aí tá, então é ele que tava falando isso. Porque é muito igual, você tá acostumado a ler uma história toda com ela falando, aí passa só um capítulo com o nome de outra pessoa na frente, que é ela que tá narrando, só que é igual, então é muito confuso. Então, assim, esse último livro eu dei 1 estrela só. Foi assim, triste assim quando você começa um primeiro livro muito empolgado, você gosta pra caramba e aí não dá certo. Então assim, se eu recomendo não ler o livro é complicado, porque o primeiro livro é divertido pra caramba, é muito legal. Puta merda. Legal. Então, assim, se eu recomendo esse livro ou não, é complicado dizer, porque eu gostei muito do primeiro livro, eu achei ele muito divertido, eu li ele em um dia, e é uma distopia, interessante e tal, você, enfim... A maneira como ela começa a construir esse universo, eu achei bem, assim, você fica com uma pulga atrás da orelha, você quer saber mais, mas aí...
Achei que a forma que ela conduziu isso, ela totalmente se perdeu. A gente pode falar que é corajosa a forma que ela, enfim, fez isso, mas eu achei... parece que ela escreveu um livro e aí forçaram ela a escrever os outros dois. E aí não rolou. Então, assim, se você quiser ler o primeiro livro, leia, você vai se divertir. O problema é que você pode ser que fique preso de querer saber o que acontece e aí ter que ler os outros dois, que eu não recomendo tanto. Mas é isso, eu espero que tenham gostado. Me digam nos comentários o que vocês acharam sobre esse livro. E o filme também, né, que vai vir o segundo aí. O primeiro, não é tudo isso. Mas, enfim, quero saber o que vocês acharam. Então, até mais. Tchau, tchau.